Olá, nessa oportunidade eu quero dizer para ti, para você, meu querido amigo, meu querido irmão, que eu tenho uma palavra para o seu coração sobre um tesouro. Muitos querem um tesouro, né? Mas nessa mensagem, na reflexão de hoje, vou falar para você sobre um tesouro que representa a plenitude de Deus e como esse tesouro está disponível para todos aqueles que o desejam. Fique aí me assistindo até o final, você vai entender a minha mensagem e você verá que você também pode alcançar esse tesouro, ok? Eu trago uma reflexão sobre o capítulo 2 de Colossenses, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para os irmãos da igreja de Colossenses que estavam aguardando palavras do apóstolo Paulo. E essa carta também é endereçada aos laodicenses. E nessa palavra do apóstolo Paulo, ele fala sobre um tesouro que representa a plenitude de Deus. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Escreve o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, dos versos de 1 a 3. Ele continua no versículo 2. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Na minha última mensagem eu falei sobre o segredo que Deus tem para o seu povo, né? O segredo que estava oculto na eternidade, que era o plano eterno de Deus, de revelar a sua palavra e de fazer a sua palavra preponderar sobre tudo e sobre todos. E esse segredo estava oculto, né? E veio a se revelar por meio da igreja. Foi essa palavra, a última palavra que eu trouxe para todos. O apóstolo Paulo, agora em Colossenses capítulo 2, manifesta aos cristãos de Colossos e de Laodiceia que ele lutava para que eles não fossem enganados por vãs filosofias que obscureciam a verdade do Evangelho. Essas filosofias, como os epicureus e estoicos, influenciavam a vida diária do povo daquela região próxima onde eles se congregavam. Sob o manto da sabedoria e do conhecimento, os filósofos gregos estavam influenciando os cristãos com os epicureus, dizendo que todos deviam buscar viver a vida de maneira prazerosa, enquanto que os estoicos, que era outro ramo da filosofia grega, ensinavam que a base da sabedoria vinha do sofrimento e da abstinência de alimentos, bem como da supressão do prazer para que a alma se purificasse. Então o importante era a alma e não o corpo, né? Esses ensinos confundiam o entendimento dos colossenses e das igrejas em redor. No capítulo 2, verso 4, Paulo escreve: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Paulo estava advertindo aos colossenses para que não fossem enganados com argumentos que poderiam enganá-los, né? Argumentos muito inteligentemente bem organizados. Os argumentos desses falsos mestres tinham premissas muito bem acabadas, ricas em formas e detalhes, que estavam impressionando os cristãos de tal forma que estavam enganando o seu raciocínio, com base em princípios deste mundo e não conforme os ensinamentos de Cristo. Em Colossenses 2,8, Paulo diz: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Interessante que em nossos dias alguns também chegam a pregar que a comida vegetariana e a comida vegana seriam benéficas para a alma e para o espírito.
bem como ajudam a reduzir os efeitos climáticos sobre a Mãe Terra, preservando a vida animal de morte e sofrimento. Paulo alerta para que os irmãos não se sentissem acusados por esses falsos mestres por causa da sua alimentação ou para forçá-los a guardar determinados dias santos. Em Colossenses 2,16, Paulo adverte: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Trata-se de uma advertência que mostra o perigo do legalismo dos mestres gnósticos de Colossos. Suas doutrinas consistiam em uma mistura estranha de misticismo oriental com legalismo judaico e uma pitada de filosofia e de preceitos cristãos. Ao que parece, o legalismo judaico desempenhava papel de grande importância. Não é de surpreender, pois, que a natureza humana prospere em meio a deveres religiosos. Tratando-se de fazer coisas espirituais, a carne é fraca. Mas tratando-se de seguir regras e normas religiosas, a carne é muito forte. De algum modo, a prática de uma rotina religiosa faz inchar o nosso ego e leva a pessoa a contentar-se com a própria justiça. Ao tratar dessa questão, Paulo nos apresenta 3 fatos importantes. O primeiro é a base da liberdade. Ele diz no versículo 16, na parte A: não deixe que ninguém os condene. A base para a liberdade é a palavra e a obra de Jesus Cristo. Em Colossenses 2,9, Paulo diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na cruz, Cristo liquidou a dívida e revogou o domínio da lei. No verso 14, ele diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Como cristãos, não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Os cristãos de Colossos, que não tinham saído do judaísmo, não viviam debaixo da lei de Moisés, uma vez que a lei havia sido dada somente a Israel. Parece estranho que, uma vez convertidos ao cristianismo, quisessem agora se sujeitar ao legalismo judaico. Quem julga um cristão porque este não vive debaixo das leis judaicas, está, na verdade, julgando a Cristo, porque está concluindo que Cristo não consumou a obra de salvação na cruz e que devemos acrescentar algo a essa obra. Também está dizendo que Jesus não é suficiente para todas as necessidades dos cristãos. Na verdade, os falsos mestres de Colossos prometiam uma vida espiritual mais profunda a todos os que guardassem as leis dos judeus. Externamente, suas práticas pareciam espirituais, mas, na verdade, não aperfeiçoavam em nada o seu interior. Isso nos lembra algumas regras e costumes estabelecidos por igrejas e pastores ascéticos de nossos dias, obrigando o povo a guardar o sábado e outros dias santos, por exemplo, ou a vestir determinadas roupas, ou a se abster de certos cosméticos, ou obrigando-os, contrariando, né, os cortes de cabelos, criticando os cortes de cabelos, né? Ou as mulheres que, por um acaso, fazem alguma raspagem de pelos, né? Assim, a base da nossa liberdade é Cristo e não regras humanas. Se Cristo não nos condena pelo que comemos ou vestimos, ninguém tampouco pode fazê-lo tolhendo nossa liberdade. O segundo ponto que Paulo aborda, né? O primeiro seria a perda dessa liberdade que nós temos em Cristo, e o segundo é a escravidão do legalismo. O legalismo é uma forma de escravidão. Pedro diz que os legalistas colocam sobre a cerviz dos cristãos um jugo que nem os antepassados quiseram suportar. Em Atos 15, versículo 10. Paulo usa essa mesma imagem quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo
a um jugo de escravidão. Essas normas legalistas se aplicavam tanto às comidas como às bebidas. Dentro do sistema do Antigo Testamento, que era a Torá judaica, certos alimentos eram considerados limpos e outros considerados impuros. Mas Jesus deixou muito claro que os alimentos em si, eles eram neutros. O que vinha do coração, do interior, que tornava a pessoa, era o que tornava a pessoa espiritual ou não. Pedro foi lembrado por Deus numa visão no terraço de uma casa em Jope. Escrevendo aos cristãos, aos coríntios, Paulo lembra a exortação que deu a Pedro. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. A questão que Paulo levanta é que caso uma pessoa se sinta mais saudável ao abster-se de certos alimentos, deve praticar tal abstenção e cuidar de seu corpo. No entanto, não deve condenar os que se alimentam de outra maneira, nem fazer disso uma prova de espiritualidade. O sistema legalista não envolvia apenas a dieta, mas também os dias. Mais uma vez, trata-se de algo tirado das leis dadas a Moisés. No Antigo Testamento, o povo de Israel deveria observar semanalmente o Shabat, que correspondia ao 7º dia da semana. É errado chamar o domingo de Shabat cristão, pois não recebe essa designação no Novo Testamento. O domingo é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia que se comemora a ressurreição vitoriosa de Cristo sobre os mortos. Isso significaria que a lei do Antigo Testamento não contribui de maneira alguma para o cristão do Novo Testamento? Certamente que não. A lei continua a revelar a santidade de Deus e Jesus Cristo pode ser visto em seus preceitos. Paulo diz em 2 Timóteo 1,8: Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Na verdade, a lei revela o pecado e adverte sobre suas consequências, mas não tem poder algum de evitar o pecado, nem de redimir o pecador. Somente a graça pode realizar essa obra. Então, nós vemos que as regras, não podem tornar uma escravidão a nossa fé. Em terceiro lugar, veremos que Paulo discorre sobre a bênção da graça. O terceiro fato importante esclarecido por Paulo é a bênção da graça. A lei é apenas uma sombra. Em Cristo, porém, temos a substância, a realidade. Por que voltarmos à sombra se temos a realidade em Jesus Cristo? É como tentar abraçar uma miragem quando a realidade está logo ali ao lado. Quem observa regularmente certos regimes alimentares e datas especiais tem uma aparência de espiritualidade, mas suas práticas não podem mudar o coração. O legalismo é tão bem aceito, porque dentro desse sistema é possível mediar nossa vida espiritual e até nos vangloriarmos dela, mas de modo algum está ou estará à altura de Cristo. Vejam a riqueza do pleno conhecimento, que Paulo fala em Colossenses 2, de 2 a 3. Esforço-me para que sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Jesus Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo se esforçava para que os cristãos se tornassem pessoas maduras, perfeitas em Cristo, no dizer do apóstolo. A riqueza mencionada por Paulo não é riqueza material, mas o sentimento de que o crente não é um indigente espiritual, mas um filho que se sente amado. Os cristãos maduros não se queixam do que não têm, mas usam os recursos inesgotáveis que se encontram a seu dispor em Cristo.
O cristão maduro tem em seu coração a certeza de que ele é filho de Deus. O conhecimento da palavra de Deus o instrui e o orienta a cada dia. Se alguém ainda não tem certeza de sua salvação, é porque está ignorando as verdades contidas na palavra de Deus. O mistério de Deus a que se refere Paulo é Cristo, que não é mais nenhum mistério para aqueles que nele creem. No verso 3, Paulo diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Toda a sabedoria e conhecimento que os filósofos gregos buscavam estão encerrados em Jesus Cristo, pois ele é a sabedoria de Deus. Muitos não aceitam Jesus como Senhor, embora o aceitem como um grande profeta. Porém, Cristo é muito mais do que isso. No verso 9, Paulo diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude a que se refere o texto é o pleroma grego, que significa a soma total do que Deus é, todo o seu ser e seus atributos. A palavra pleroma era utilizada pelos gnósticos, mas eles não lhe atribuíam o mesmo significado que o apóstolo Paulo. Para os gnósticos gregos, o pleroma eram emanações por meio das quais os seres humanos poderiam se aproximar de Deus. O estágio mais elevado da experiência religiosa gnóstica era participar desse pleroma. É claro que tais emanações não existem. A ponte sobre o abismo entre o céu e a terra foi construída por Jesus Cristo. Ele é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Cristo é a plenitude de Deus, e essa plenitude habita corporalmente nele, de forma contínua e permanente. Paulo refuta a doutrina gnóstica, segundo a qual a matéria é má, e portanto Cristo não teve corpo humano. Quando Cristo subiu ao céu, ele o fez em corpo humano. Certamente era um corpo glorificado, mas assim mesmo ainda era real. Depois de sua ressurreição, Jesus fez questão de mostrar a seus discípulos que ele era a mesma pessoa, no mesmo corpo, não era um fantasma ou um espírito. Há um homem glorificado no céu, o Deus homem, Jesus Cristo, que corporifica a plenitude de Deus. O mais extraordinário é que todos os cristãos têm parte nessa plenitude. No verso 10, Paulo ensina: e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam essa plenitude. O tempo do verbo grego indica que essa plenitude é uma experiência permanente. Quando uma pessoa nasce de novo e passa a fazer parte da família de Deus, nasce completa em Cristo. Cresce de dentro para fora. Não precisamos acrescentar coisa alguma a Cristo, porque ele já é a própria plenitude de Deus. À medida que os cristãos lançam mão da plenitude de Cristo, são tomados de toda a plenitude de Deus. Não são pessoas vazias, mas estão preenchidas por toda a natureza de Deus, e por isso são chamados de participantes da natureza divina, ou seja, de natureza humana, eles passam a participar da natureza divina. Em Colossenses 2,13, Paulo diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Paulo nos lembra que estávamos mortos em pecados, mas Cristo nos vivificou juntamente com ele, que perdoou todas as nossas transgressões. Mortos em pecados significa que estávamos separados de Deus, como descendentes de Adão. A partir do momento que nascemos, já nascemos pecadores, pois herdamos o pecado de nosso primeiro pai. No entanto, por meio de Cristo, o último Adão, nascemos espiritualmente e fazemos parte da geração de Cristo. Esse novo nascimento se dá quando cremos em Cristo, tomamos sobre nós a nossa cruz, renunciamos a nós mesmos e morremos juntamente com Cristo, e com ele ressuscitamos para uma nova vida. E agora, então, estamos repletos de Deus por meio de Jesus. Não mais temos sede e fome de Deus,
pois estamos inteiramente supridos, estamos para sempre com o Senhor. Não seria próprio alguém dizer que em Buda ou Maomé habita corporalmente a plenitude da divindade, porque eles eram homens, morreram e seus corpos se encontram em túmulos. No entanto, ao contrário, Jesus Cristo ressuscitou. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. E por que era plenamente homem? Para se identificar conosco, com as nossas fraquezas. No entanto, não bastava ser homem, porque homem algum pode salvar a outro homem. Era preciso que Deus fizesse isso. É preciso que seja uma obra de Deus. Então, amados, em Cristo habita plenamente a divindade, significa que Ele tem todos os requisitos para conduzir o homem de volta para Deus, porque Ele é o próprio Deus que se encarnou em um corpo humano para ser nosso exemplo, para ser nosso ensino. Então Cristo, amados, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência e do conhecimento. E se nós prosseguirmos em conhecer a Cristo, nós alcançaremos a plenitude dessa divindade. Então, amados, em Cristo nós somos soberanos, em Cristo nós somos supridos de todas as nossas necessidades. Portanto, eu quero exortar a você que ainda tem alguma dúvida se Cristo realmente pode salvar ou se Ele pode ser suficiente para ti. Amados, creiamos em Cristo, permaneçamos firmes nele, perseverando na sua palavra, para que o reino de Deus esteja sempre presente em nós e para que nós sejamos essa luz, esse sal que ensina esse mundo, mostre esse mundo a plenitude de Cristo e estejamos trazendo também outros para o conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Eu quero deixar aqui os parabéns para todas as mamães, porque hoje é o Dia das Mães, e que Deus abençoe a vida de cada uma, que Deus supra cada necessidade, e Ele está suprindo, porque Deus ama aqueles que o obedecem, aqueles que obedecem a sua palavra. Por isso, amados, receba nessa manhã, nessa oportunidade, a graça de Deus, a plenitude de Deus. Permaneça firme e perseverante, que a plenitude de Deus estará sempre contigo em todos os dias, como Cristo nos prometeu. Amém.